Olá, mais uma entrevista especial está no ar, uma entrevista especial da editoria de política do Jornal do Comércio. Lembrando, você acompanha essa entrevista e outras que a gente já fez aqui pelo canal do YouTube do JC e lembra também, assina, curte, comenta, que isso é bem importante para a gente. Bom, e Marcos Meneghetti comigo de novo, né, Marcos? Não sei se a galera está gostando, mas a gente está toda semana a gente está Continua, aqui, né? né? Verdade. E nosso convidado é uma pessoa bem conhecida aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um especialista num tema que está no dia a dia das pessoas. Bem-vindo ao Entrevista Especial. Muito boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Patrícia, Marcos, é um privilégio, um prazer poder estar aqui participando do programa. Legal. Bom, o Sena, ele sempre foi uma fonte de tempos em tempos da imprensa gaúcha, porque ele já esteve um bom tempo à frente da IPTC, muita gente conhece, quem mora em Porto Alegre principalmente, e também por ser um especialista nessa área de transportes e mobilidade. Mas antes da gente abrir os temas aí mais hard, assim, digamos, Sena, a gente até antes da entrevista, a gente estava preparando a pauta, eu e o Marcos, e a gente combinou uma coisinha bem básica. Porque a Gergs, ela tem uma função super relevante, porque é uma agência reguladora, a gente está mais acostumado a ouvir a Anatel, a ANEEL, né, e outras agências mais as federais, né? Então, traz para a gente, assim, de uma maneira bem rápida, o que é a Gergs e como ela, de alguma maneira, está na vida das pessoas. Pois então, a Gergs, primeiro, ela é uma agência multissetorial. No governo federal, nós temos agências setoriais, então tem agência de transportes, tem agência de transporte terrestre, transporte aquaviário, tem aviação civil, energia elétrica, telecomunicações, petróleo e assim por diante, né? E aqui no caso da Gergs, no caso do estado do Rio Grande do Sul, nós temos uma agência que é multissetorial. Então ela tem essa característica de fazer a regulação de vários setores simultaneamente. Então, a Gergs está na vida das pessoas, porque praticamente todas as infraestruturas que nós temos, ela participa como reguladora. Por exemplo, todo o sistema de passageiros metropolitanos, né? Então, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a região metropolitana de Porto Alegre, tem uma região metropolitana lá na Zona Sul, que é Rio Grande e Pelotas, a região da Serra, Gramado, Canela, Caxias, Bento, etc., e o litoral. Além disso, nós temos também a regulação do sistema de travessias hidroviárias. Temos também a regulação dos ônibus intermunicipais aqui do estado, né? E, além disso, todo o sistema de saneamento, no caso, nós temos em Uruguaiana uma empresa pública, uma empresa privada, que é a BMK, que presta os serviços de água e esgoto para a cidade de Uruguaiana, e no restante do estado temos a Corsan, que atua na maior parte dos municípios. Então, os municípios conveniam com a Gergs e a regulação do trabalho prestado pelas companhias de saneamento e água é feita pela Gergs. Além disso, a energia elétrica também tem um convênio com a ANEEL, e toda a parte de fiscalização, quem faz é a Gergs, e agora, inclusive, nós estamos finalizando entendimentos com a ANEEL para que também a parte da regulação econômico-financeira do setor elétrico aqui no estado seja também feito pela a Gergs. Portanto, a Gergs está participando da vida das pessoas. No futuro, agora, o governo deve fazer a privatização da companhia de gás, né, a Sulgás, que também vai ser regulado pela Gergs, né, e outros serviços delegados, como, por exemplo, o zoológico, estações rodoviárias, etc. Então, a gente está presente aí, o sujeito saiu de casa, ou ficando em casa também está sob a influência, vamos dizer assim, do serviço de regulação que a Gergs presta no Estado. Eu queria pegar uma carona rápida aí, já com esse gancho do transporte, esse mais, né, que está na vida das pessoas, e com esse ambiente que a gente tem de pandemia. E eu queria saber, assim, que são coisas que estão passando, a gente tem isso desde o transporte aqui interno, né, municipal, como metropolitano, que também começa a surgir, e eu imagino que isso possa também acabar vazando aí para uma dimensão estadual. Quanto a pandemia, Sena, pode provocar
nos próximos meses ou anos, mudanças em regulamentações sobre coisas simples como número de passageiros de operação. Tem como a gente falar um pouco sobre isso, já que algumas coisas se fala, principalmente a questão, por exemplo, né, da sustentabilidade, né, em função de novas práticas que poderão ter que ser adotadas? Eu diria o seguinte, né? Essas mudanças econômicas que vêm acontecendo no mundo, mesmo pré-pandemia, elas já estavam influenciando dramaticamente nas questões de transportes, né? Por exemplo, a própria questão tecnológica, o surgimento dos chamados aplicativos, tudo isso vem mudando. A necessidade de transporte cada vez mais sustentável, né? Menos poluente, etc. Isso já fazia parte de um ambiente que forçava a necessidade de mudanças drásticas no setor. Mas agora a pandemia acelerou boa parte desses processos, inclusive trazendo alguns elementos novos, como, por exemplo, a necessidade de distanciamentos mínimos entre as pessoas, né? E isso, obviamente, vai alterar muito, muito mesmo a configuração do sistema de transporte em relação ao que a gente tinha até recentemente. Essas questões associadas, por exemplo, com a sustentabilidade, então isso já era uma tendência, né? Então a gente tem veículos cada vez menos poluentes, né? E qualidade do serviço que incorpora essas questões aí de sustentabilidade, como, por exemplo, pagamentos via eletronicamente, né? Sem contato, e coisas do gênero que já vinham tudo fazendo parte. E eu insisto, a gente tem uma dimensão sustentável também, porque tu elimina a necessidade, por exemplo, de emissão de papel, ou boletos, tickets e coisas do gênero, né? Até dinheiro, vamos dizer assim, porque o dinheiro passa a ser eletrônico. Mas, além disso, eu diria que o grande problema que a gente está enfrentando hoje é como tu montar equações econômico-financeiras sustentáveis para o setor, de forma a assegurar que a tarifa consiga remunerar adequadamente a qualidade do serviço. Esse é o grande desafio aí que a gente tem, né? E o pessoal fala muito essa questão de ter muitos isentos, muita gente que não paga, e obviamente quando um monte não paga, significa que o preço, a tarifa, o valor, o preço, passa para as pessoas que pagam. Então, essas equações aí vão fazer parte agora, e os tomadores de decisão vão ter que se defrontar com isso de uma forma muito mais intensa do que vinham se defrontando até então. Porque isso vai impactar já, por exemplo, porque vocês vão, e aí eu não sei quanto a agência participa disso, mesmo com as regras que estão aí, né? Se você já tem isso na prática, uma redução, né, no número de passageiros que podem ser transportados, isso implica em menos gente pagando e sendo transportada pelas empresas. Eu não sei quanto isso pode aí, na hora da revisão das tarifas, de pedidos de reajuste, se isso vai vir e como vocês estão já, de alguma maneira, antevendo, né, o tipo de análise ou como é que vocês vão tomar as decisões com relação a... Porque a regra está estabelecida e a forma como o setor está funcionando mudou no meio do jogo de uma maneira dramática, né? Eu diria o seguinte, né? Assim, por exemplo, o transporte de passageiros das regiões metropolitanas e também o passageiro intermunicipal, ele está na iminência de ter uma nova licitação que defina os parâmetros de operação do sistema. Tá? Hoje, a maior parte, quase a totalidade das linhas, elas estão funcionando em caráter precário. São autorizações ou permissões, né? E não necessariamente uma concessão. Então, isso é muito importante, porque agora, no período da pandemia, por exemplo, que as empresas passaram a ter problemas muito sérios, e todas as empresas estão passando por esses problemas sérios, até em nível pessoal, as pessoas estão passando, né? Então, fica muito difícil, por exemplo, até um socorro que o governo possa dar para essas empresas, na medida em que tu não tem um contrato que respalde, por exemplo, em que tu possas compensar ali na frente e tal, quando passar a pandemia. Então, tudo isso gera uma série de incertezas, vamos dizer assim, e complica um pouco mais um quadro que já é bastante complicado. Então, a expectativa é que, em breve, o governo, e aí não é necessariamente a agência, mas a agência vai fazer parte, obviamente, de tudo isso, né? Inclusive ajudando o governo, apontando possibilidades de como fazê-lo, mas novos arranjos econômicos que vão ser materializados em concessões, né? E aí tem lá uma outorga, e aí a coisa
provavelmente passe a operar de uma forma menos problemática do que a gente tem agora. Mas a grande questão que a gente tem, realmente, é a queda de demanda. Na realidade, a queda da demanda ela já vinha acontecendo antes da pandemia. Isso é uma realidade que todo mundo mais ou menos conhece. E a pandemia só acelerou, realmente foi uma aceleração muito drástica, né? E chegando para algumas situações, ter lá 30%, 40% só da demanda utilizando o sistema que é dimensionado para 100%. Então, obviamente que tem aí um custo que é muito maior do que a receita, então essa equação não fecha. Mas isso tem um prazo, Marcos? Eu sei que você vai entrar já aí na minha estrada aí, mas a nossa estrada tem um prazo para isso, Sena, de ter que fazer lançar essas concessões para poder fazer toda essa contratação que hoje ela ainda é precária? Na realidade, quem define isso é o poder concedente, que é o governo, né? Ele que tem lá o seu calendário, mas a expectativa que eu tenho sido informado, nós temos informado lá na GERGS, é que seja o mais breve possível, né? Até porque a pandemia acelerou, como eu disse, os problemas. Tem muitas empresas hoje com problemas muito sérios de caixa para manter as suas atividades, manter a operação, etc. Então, certamente, deve ser o mais brevemente possível, mas o prazo, realmente, aí quem tem essa informação em maior detalhe é o poder concedente, no caso, o governo do Estado. E eu acrescentaria nisso uma preocupação que no caso, os tomadores de decisão têm que ter uma grande preocupação, em relação a essa coisa de que tem um sistema regulado de transporte, que tem uma série de obrigações, uma série de compromissos, vamos dizer assim, com o poder público, né, e se caracteriza muito como serviço público, né, e em paralelo a isso nós estamos convivendo aí uma realidade econômica que inclui também serviços que não são concedidos. Então é uma convivência que tem que ser muito bem pensada daqui para frente. Os apps. Tipo os apps, nesse caso. Isso, os aplicativos. Eu costumo dizer, em relação a isso, que isso é sempre uma pergunta que surge. Boa parte das pessoas, dos tomadores de decisão, fogem um pouquinho dela, eu não fujo. E eu digo muito simples, né? A gente tem várias possibilidades de convivência desses sistemas, né? E, para mim, os que são referenciais são os benchmarks, por exemplo. Benchmarking são as grandes cidades do mundo, como Londres, como Nova York, como Berlim, Tóquio, etc., que existem lá os aplicativos, mas tem uma série de regramentos básicos que têm que ser atendidos. Então, isso minimiza o problema, porque uma das grandes características de transportes, e que, de alguma forma, o interessante na GERGS é que ela regula redes. Isso é uma coisa muito importante, que eu acho que para o cidadão comum, muitas vezes, não se dá conta disso. E uma rede não interessa se é de transporte, se é de água, se é de esgoto, se é de telecomunicações ou energia. Todas são redes. E tem muito. E gerir essa rede, regular essa rede, é praticamente a mesma coisa, com as suas peculiaridades, obviamente. Mas então, quando a gente fala em regular um sistema de transportes, a gente pode fazer e pensar da mesma forma no sistema de energia elétrica, por exemplo. Então, a energia elétrica é muito claramente definida as regras de gestão dessa rede, de regulação, e, por exemplo, todo mundo que quiser ser distribuidor ou gerador de energia, ele tem que obedecer um determinado regramento prévio. Não pode ser agora eu decidi fazer e vou entrar. Isso vale para o saneamento, isso vale para outras infraestruturas. Uhum. E no caso dos apps, tu disse que tu tem uma posição que muitos fogem, né? Como é que as grandes cidades do mundo resolveram? Que tipo de regramento? Como é que isso funciona para não... Porque a gente está no meio do... Veio a pandemia, mas a gente está no meio de uma... Está aí, digamos, no subterrâneo aí, ou não, né? A discussão pesada em relação a pedágio urbano, a taxar o aplicativo, né? E impacta toda essa rede. Precarização do trabalho, né? Dos trabalhadores de aplicativo, né? A gente teve uma série de manifestações, né? De entregadores de comida, né? De aplicativos, né? Que isso também entra no cálculo, as novas formas, né? Uhum. Vê bem, eu volto para a base, que eu acho que Mas aí o detalhe importante, vou trazer mais um elemento aí que o Marcos trouxe. E a gente lida com companhias globais, no caso dessa, né? Você pega aí a Uber e tal, que a gente não tem uma transparência de custos para poder pensar, afinal, quanto que eu vou estabelecer para ti, né? Então é outro detalhe, coisa que nessas empresas nessas companhias que atuam com serviços, as elétricas, telefonia, etc., tu tem uma certa estrutura, né? De custos, né? Mas eu insisto que é só copiar o que Nova York fez, copia o que Londres fez,
Assim, eu acho que nós não temos muito que inventar muita coisa, né? Até porque quando a gente vai reinventar a roda, ela sai quadrada e tem problema. Mas assim, ó, eu prefiro, assim, ó, o que eles fizeram lá? Copia. É muito simples o que eles fizeram. Eles criaram regulamentos básicos. Por exemplo, o primeiro deles, que me parece o mais relevante do ponto de vista econômico, é como eles têm um planejamento como um todo, porque é uma rede, então essa rede de transporte, ela contempla ônibus, carro, bicicleta. Tal do multimodal, né? Bom, então o que eles fazem? Tem um número que é razoável que tenha no conjunto. Então, ônibus tem que ter tantos mil ônibus. Tá, tantos mil táxis. Ah, tem um novo? Tá bem, tem que ter tantos mil veículos que atendam esse serviço. Ponto. Outro aspecto que eu também acho muito importante, sempre que tu tem prestação de serviço, né? Por exemplo, um taxista, um motorista de ônibus, motorista de caminhão, etc., ele tem a carteira profissional. Eu, por exemplo, eu não posso dirigir caminhão porque a minha carteira de motorista é amadora. Então, eu não posso prestar serviço para os outros. Então, assim, ó, as regras para que a sociedade funcione, elas já estão aí. É só tu utilizá-las de forma adequada. Então, assim, ó, ninguém pode ser contra os aplicativos, por exemplo. É óbvio, isso aí veio para ficar. Agora, um mínimo de regramento precisa ter, porque senão tu perde controle. E a essência de qualquer network, qualquer rede, é exatamente planejamento e controle da rede. Se tu não tiver controle, bom, aí tu pode inclusive surgir dumping. Em alguns casos que pode ser caracterizado como dumping. Algumas dessas companhias têm 80 bilhões de dólares como capital, né, que é algumas vezes o capital da Petrobras, e aí ela pode bancar, inclusive, até derrubar e quebrar os sistemas que são menores. Então, é para isso que existe o poder público, para fazer essa moderação, né, e as agências são isso. Eu gosto muito, Patrícia e Marcos, de citar o exemplo do Zuckerberg, né? O Zuckerberg, por exemplo, a rede, o Facebook, né, ele nasceu com o pressuposto de não ter a menor interferência de governo. Não, nós somos livres e tal. E esses tempos, eu até escrevi um textinho num jornal do centro do país aí a respeito, quando ele foi lá e pediu, pelo amor de Deus, regulem aqui, porque eu não estou conseguindo regular esse negócio de fake news. E aí, assim, meu Deus, o pessoal do Vale do Silício, que é contra o governo, está pedindo o apoio do governo. Por quê? Porque, na realidade, todas as economias de rede precisam de uma certa moderação. E quem exerce esse poder de moderação, ou é o governo, que às vezes nem é o melhor ente para fazer essa regulação, ou como foi escolhido mais recentemente nos países mais organizados do mundo, que é a criação das agências reguladoras. Então, tu tem uma agência que promove o equilíbrio equidistantemente dos vários players, né, para que tu consigas, então, fazer a regulação, intermediar todas essas relações que muitas vezes são conflituosas. Mas eu só insisto, assim, só antes de devolver, Marcos, assim, ó, eu vou explorar muito sempre, são essas similaridades entre as várias infraestruturas, porque todas são redes. Uhum. Nesse exemplo específico do transporte e em aplicativos, tu mencionaste, né, o exemplo de Nova York e Londres. Tem alguma novidade nesses lugares em relação aos trabalhadores, né? Uhum. Esse é um dos problemas, né? Que o pressuposto dessa lógica de prestação de serviço é que tu terceirize completamente a mão de obra, né? Na realidade, tu está transferindo parte do teu sistema produtivo, tu está passando e, teoricamente, tu estarias remunerando. O que está acontecendo em vários países, como a Austrália, vários países europeus e muitos estados americanos, é que o pessoal começa a reconhecer que este trabalho, na realidade, tem vinculação com quem intermediário, porque muitas dessas companhias se colocam como intermediárias, né? Então, assim, não tem nada a ver com isso. Não, na realidade, ele está vendendo um serviço, ele não é só uma... Mas isso é uma discussão que está acontecendo no mundo inteiro, tanto na Finlândia e na Suécia, que são países absolutamente ponta, né? E está acontecendo também em Botsuana, lá na África, ou seja, os países, os vários estágios de desenvolvimento econômico estão passando por enfrentando uma mesma fato novo no mesmo momento. Então, as reações têm sido muito... Mas o mais interessante, inclusive, daí eu falo mais como acadêmico até, né, é que nos países mais organizados, a liberdade que os aplicativos tiveram é muito menor
do que eles tiverem em países menos organizados, em que eles entraram praticamente livres e quebrando, né, que é o que vai acontecer, boa parte, ajudando a quebrar boa parte dos sistemas de transporte regulados, sistemas organizados. Não significa que esses sistemas estavam operando no auge ou no ápice da sua eficiência, né? Talvez até isso também contribuiu para que eles tivessem e ganhassem força, né? Mas eu acho que o importante é isso, né? Ele mais ou menos se aproxima da pandemia que todo mundo está enfrentando no mesmo momento. Porque tem uma questão, Sena, que até numa entrevista que a gente fez pelo site do JC com um especialista, quer dizer, não, acho que ele era um dirigente de uma dessas entidades nacionais da área de transportes, e ele colocou assim que nessa polêmica toda de como lidar com esse novo operador desse sistema, é que o APP ele é um transporte que é privado, ele não é público, como os transportes públicos. Tem essa diferenciação, ela é real, ou só está se tentando, digamos, amenizar ou tentar deixar cada um no seu lugar, porque para nós, como usuários, não tem distinção, né? Quando você entra num aplicativo, está sendo transportado. Eu poderia ir de ônibus, mas eu faço uma conta de chegada entre tempo versus custos. Claro. Quer dizer, é um público e outro privado ou não tem mais diferença em relação a isso? Não, tem diferença sim, porque uma coisa é o automóvel da gente, né? Que tu realmente administra todo aquele sistema e tu não presta serviço para terceiros. No momento que tu prestou serviço para terceiro, a relação muda completamente, né? Mas o pessoal usa muito, aí depende muito da conveniência, né? E a nossa língua, ela é absolutamente fantástica e riquíssima em expressões que a gente vai usando conforme a conveniência, né? Mas eu te diria o seguinte, eu volto a pegar os exemplos dos países mais organizados, né? Lá é muito claro que é uma prestação de serviço e tem exigências em relação a isso, né? Eu lembro quando eu fui secretário e presidente da IPTC, que naquela época a gente chamava de clandestinos, alguns dos serviços que eram prestados e que não eram regulados, inclusive tinha uma fiscalização, a própria Brigada Militar também, bom, tá, mudou um pouquinho, mas eu insisto a voltar, é o seguinte, nós temos que, eu pessoalmente tenho um pouquinho de dificuldade de entender, isso é uma posição muito pessoal minha, né, de entender o seguinte, se o serviço se ele tem que ser regulado, tu não pode ter uma parte do serviço que é regulado e outra que não é, se eles são a mesma coisa. Não faz sentido econômico do ponto de vista. Ou tu desregulamenta tudo, ou tu regulamenta. Mas essa coisa essa convivência, ela não me parece muito razoável. Nas outras indústrias, eu tenho uma crítica muito contundente em relação ao setor de transportes. Eu acho que o setor de transportes, ele não é dos mais avançados, vamos dizer assim. A gestão, os métodos utilizados nos setores, ele deixa um pouquinho a desejar. Então, por exemplo, agora o fato de eu estar lá na Gerges, e eu acho que isso é uma coisa interessante, a gente compara os diferentes setores, os diferentes serviços. Assim, por que tu tem lá um fluxo de caixa, tu fala em project finance, tu fala na possibilidade, por exemplo, de buscar recursos, lançar debentures, né? Ter capital, que vai buscar dinheiro na Bolsa de Valores, etc. E em outros, tu não consegue imaginar que isso possa acontecer. Não faz muito sentido do ponto de vista econômico. Então, se a gente quiser ter uma indústria moderna, serviços modernos, né? E aí deixa de falar um pouquinho dos aplicativos, porque os aplicativos, na verdade, ele é uma indústria muito peculiar, vamos dizer assim, né? A indústria é uma indústria financeira, na realidade. Aí a gente vê que vocês conhecem bastante mais do que eu, certamente, as questões todas, então tu tem capital especulativo, tem capital de mais longo prazo. Eu sempre prefiro, para o desenvolvimento do país, o capital de longo prazo é o que a gente busca. Eu não quero ter capital especulativo, né? Então, por exemplo, quando tu monta um project finance para uma empresa, por exemplo, no setor de rodovias, ou no setor de elétrico, seja lá qual for, então tu vai lá e diz assim, puxa, esse cara vai ficar com dinheiro aqui durante 30 anos, ele está gerando realmente atividade econômica, as regras voltando a ser obedecidas, trabalhistas, de tributos e assim por diante, tudo vai ter que ser observado, até porque elas são uma SA, né? Uma sociedade anônima. Então, por exemplo, esse tipo de conceitos, eles têm que estar presentes de forma sistêmica em todos os setores. Assim é que a gente vai fazer o desenvolvimento econômico e social do nosso país.
Porque se a gente não for eficiente na gestão das redes, na gestão das empresas, na gestão do próprio poder público, a gente está gastando muito dinheiro, né? Ou inadequadamente o pouco dinheiro que a gente tem. Ele não é um dinheiro eficiente que a gente está investindo. Esse é o desafio, hein? É olhar desses sistemas todos de uma forma, de uma mesma perspectiva, vamos dizer assim. Sendo outro tema, saindo um pouco do transporte agora, que eu queria tratar contigo, é a questão do novo marco legal, né, do saneamento básico. Tu escreveste um artigo recentemente, né, inclusive está disponível no site da Agerdes, em que classifica, né, o novo marco legal como um salto civilizatório para o Brasil. Eu queria que tu explicasse por que o senhor pensa dessa maneira. Eu vi uma imagem, não lembro exatamente quem falou isso, mas eu fiquei muito impressionado, que é o seguinte, o pessoal diz assim, nós estamos correndo risco aqui no Brasil e nos países que estão no mesmo estágio de desenvolvimento do país, né, de ter uma situação absolutamente paradoxal. É uma criança com um telefone 5G atendendo o telefone ou brincando num joguinho qualquer e com os pés dentro do esgoto, numa vila qualquer ou numa favela qualquer do nosso país. Isso é muito emblemático, essa imagem que eu vi. O salto civilizatório significa a criança vai estar falando do 5G, né, mas de sapatinho e o esgoto enterrado, como os países civilizados fizeram no final do século XIX. Então, assim, o salto civilizatório é mais ou menos esse. Então, assim, nós vamos ter um regramento que vai, de forma inteligente, né, e usando regras de mercado, né, vai fazer com que investimentos sejam em abundância para fornecer os investimentos necessários para construir as redes, para fazer as estações de tratamento, para prover a água adequada para as pessoas e o esgotamento sanitário de forma adequada. Isso reduz dramaticamente as doenças. Quer dizer, uma parte grande também, que é extremamente chocante quando a gente vê, né? Agora a gente fala da pandemia, lave suas mãos e tal, e tu vê que uma parcela relevante da periferia das cidades brasileiras não tem essa possibilidade por uma razão muito simples, ela não tem água dentro de casa, tem uma bica lá no meio. Então, assim, nós temos o salto civilizatório, significa dar acessibilidade a condições mínimas para que as pessoas possam viver com dignidade. Esse é um grande desafio. Mas a gente não faz isso com retórica, né? A gente faz isso com eficiência econômica. E isso é um papel fundamental das agências reguladoras, né? Elas serem uma referência. Então, por exemplo, porque tem muito a possibilidade, tudo bem, tu vai lá, tem uma empresa privada, vai prestar o serviço, ela ganha, depois começa a exercer o que a gente chama em economia de market power, né? Ou seja, não, agora eu sou dono desse monopólio, eu vou fazer o que eu quiser, ninguém vai me cobrar. Não, o papel da agência é fazer cumprir rigorosamente o que está especificado no contrato, que tem indicadores de qualidade, indicadores de performance e assim por diante. Então, esse salto regulatório, civilizatório, que eu acho que fui até, tive sorte com o título, né? Eu acho que ele é muito emblemático mesmo. Significa que nós vamos deixar a Idade Média e vamos chegar no século XXI, né, nesse setor. E isso afeta... Bom, vai lá, Marcos, depois eu ia... Não, uma das críticas, né, ao marco legal diz respeito ao preço, né? O que a gente ouviu bastante, né, os deputados de oposição, principalmente, e alguns movimentos sociais, né, ligados à água, falando que eles temem um aumento do preço da tarifa, né, porque as empresas estatais não visariam o lucro, enquanto que as privadas visariam o lucro, e eles temem que ela embuta na tarifa justamente a margem de lucro. Como é que o senhor enxerga essa crítica, né, que surgiu durante os debates do marco? Eu acho que é uma bobagem astronômica. Qualquer empresa visa o lucro. O que tu pode discutir é o que tu faz com esse lucro. Quando uma empresa é privada, ela vira, ela se incorpora ao acervo financeiro dos seus donos, né? E as empresas estatais, elas deveriam buscar o lucro para elas poderem reinvestir, assim como o privado também faz, né? Então, acho que essa é uma discussão, eu diria, muito ultrapassada, tá? O pessoal está dizendo que estatal é uma coisa e privada não. Na verdade, são a mesma coisa.
Eu costumo sempre dizer que, por exemplo, na Alemanha tem empresas que a gente nem sabe que elas são estatais, né? O CEO é um CEO que é pago a preço de mercado, os preços todos, o funcionamento da empresa enxuta, etc, etc, etc. Né? Então nós temos, a nossa Corsã é uma bela companhia de saneamento, certo? Inclusive o Estado está pensando em introduzir algumas alterações aí nela, inclusive para que vai... Abertura de capital, né? Então vai ter um IPO que está previsto e assim por diante, né? Mas então, vê bem, agora, a performance da Corsã tem que ser parecida com a performance de qualquer empresa. E com o IPO, então, por exemplo, a Sabesp, que é lá em São Paulo, ela já é uma empresa com capital aberto, né? E ela é uma empresa que funciona. Não interessa se ela é empresa pública ou privada, ela tem que funcionar bem, e as tarifas, elas não têm que ser um preço político, as tarifas são um preço que reflita o conjunto de investimentos e remunere adequadamente os concessionários e que o preço seja justo. E aí entra de novo a função agora da agência reguladora, que é manter aquele contrato que foi montado lá atrás, inicialmente, e que define obrigações e deveres e direitos, enfim, de todos os entes, né, principalmente do concessionário, e preservar que aquele contrato que foi pactuado lá no início, ele se mantenha ao longo do tempo. Eu costumo dizer, por exemplo, que uma concessão de uma rodovia, uma concessão de saneamento, uma concessão de energia, normalmente são 30 anos. 30 anos são 7 governos. E pode ser, ideologicamente, pode percorrer todo o espectro ideológico. Bem que às vezes no Brasil aqui, às vezes passa de 7, né? Mas vamos dizer que ideologicamente... Então, e ele vai ultrapassar esses governos. E todas as empresas elas têm que se manter no mesmo padrão de qualidade do serviço, no mesmo padrão de modicidade tarifária ao longo de todo o tempo. E esse é o papel que tem que ser preservado pelo ente regulador, por exemplo. Tá? Mas, de novo, eu insisto, né? Não é muito relevante a discussão se a empresa é estatal ou ela é privada. Ela tem uma missão a cumprir, ela tem um fluxo de caixa, ela tem um conjunto de investimentos a cumprir. Se ela estiver cumprindo, ótimo. Se ela não estiver cumprindo, tem penalidades previstas no próprio contrato. Então, o que precisa ser observado é que num país que tenha Estado de Direito, como é o que a gente vive, graças a Deus que assim seja, né, é que a gente cumpra na plenitude obrigações e deveres especificados do contrato, independente se ela é uma empresa estatal ou se ela é uma empresa privada. O fato de ser estatal ou privado não interfere no preço da tarifa? Absolutamente não. Por quê? Porque tu tens um fluxo de caixa, tu tem uma série de investimentos e tu tem a tarifa que remunera esses investimentos. Obviamente que remunera o capital, é complexa a equação. Mas quem faz a gestão disso aí não interessa quem está fazendo, se é uma empresa pública ou privada. É o que ela tem que fazer. Assim, ó, não existe, né? Não existe, como é que eu vou dizer assim? Tudo tem que estar dentro de uma equação econômico-financeira, né? Não existe doação. Empresa privada não doa. E a estatal também não. Tá, mas aí não tem cena. Por exemplo, pega uma CE, eu não sei, um DEMAI em Porto Alegre, que aí é municipal, né? É próprio, né? Tu tem sempre a alegação do peso, por exemplo, da área do pessoal, né? Porque normalmente são carreiras, né, de mais tempo, com mais vantagens que outros. Tu acha que isso é uma falácia em relação a colocar isso ao lado de cumprir ou ter competência para apresentar, né, um modelo que seja eficiente e sustentável? Na realidade, né, o consumidor, e eu até olharia mais para o consumidor de mais baixa renda do que o de média e alta renda, o que ele precisa é que qualquer coisa, a sociedade inteira tem que funcionar de forma eficiente. Entende? Eu já tenho visto muitas vezes pessoas dizer, não, mas o peso da carga dos funcionários públicos de uma empresa estatal é muito maior do que uma empresa privada. A minha pergunta sempre é, por quê? Por que isso acontece? Por que o sujeito que mora numa favela tem que bancar salários diferenciados entre público e privado e isso ser justificativa para a tarifa ser mais cara? Porque essa lógica ela remete para o inverso. Se o custo é maior, a tarifa tem que ser maior. Porque se o custo for maior e a tarifa for menor, significa que alguém está subsidiando.
E aí a gente pergunta por que eu vou subsidiar alguém que tem uma estrutura de custo muito menos eficiente? Isso é justo socialmente, né? Então, essa é a discussão que eu acho que deve respaldar qualquer tipo de discussão séria em relação a privado e público. Eu, sinceramente, acho que é uma discussão muito primitiva essa, né? Tu pode ter empresas públicas, eu acho que ela só tem que ser eficiente, né? E tu pode ter empresas privadas que não pode também só alvejar o lucro, porque daí, se ela fizer isso, ela vai deixar de cumprir algumas das obrigações, né? E se ela descumprir obrigações, ela tem que ser penalizada. E, diga-se de passagem, tem multas que são muito altas em relação ao não cumprimento de algumas obrigações. Então, isso parece, assim, se tiver contratos bem estruturados, bem montados, né, a gente tem, na realidade, fica tudo muito tranquilo mesmo. E eu acho que esse é o caminho, tu vai ter participação privada. O privado, na realidade, entra nessas equações por uma razão muito simples. Ele tem uma capacidade de aportar recursos para os investimentos necessários. E a maior parte das vezes, o recurso nem é dele. O recurso não está no bolso dele. É o que a gente chama de equity, ou capital próprio, né? A maior parte das vezes, nesses projetos de infraestrutura, tu vai buscar, tu lança ações, como eu estava dizendo, tu lança debêntures, tu monta um projeto financeiro em que tu busca dinheiro no mercado. Então, por exemplo, se qualquer um de nós que quiser ser acionista de algumas das empresas concessionárias de serviços de infraestrutura no Brasil, é só ir lá da B3 e comprar algumas ações. E eu tô botando meu dinheiro a ajudar a financiar aquele projeto. Esses são arranjos inteligentes. Uma das coisas que o setor público, empresas estatais, às vezes tem dificuldade, é exatamente de buscar dinheiro para fazer esse giro. Porque tu só depende do dinheiro do Estado. E o Estado não consegue pagar direito a sua folha, né? Então, como é que tu vai fazer investimento? E, por outro lado, tu não pode só deixar dizer que, não, eu não tenho dinheiro, quando eu tiver, eu invisto. A sociedade precisa. Eu tenho uma boa definição de infraestrutura, né? Eu acho muito interessante, que eu a repito aí exaustivamente. A infraestrutura eu defino como sendo a base sobre a qual a economia acontece. Se eu não tiver infraestrutura, eu não vou ter economia, por mais que eu faça pagelança para que isso aconteça. Então, a eficiência da infraestrutura é fundamental para que tu tenha desenvolvimento econômico. Com rodovia ruim, tu não gira a produção, não consegue tirar da fazenda, né? Se faltar luz o tempo inteiro, tu queima os equipamentos das empresas, e assim por diante, né? Então, por exemplo, essas questões... E falando até nessa questão das rodovias... Pois não? Não, das rodovias, que tu colocaste, só para um questionamento rápido, a gente vai ter, né, concessão de um bloco grande de rodovias estaduais. A Gerges vai atuar como quando isso for de alguma maneira executado, ou, né, tem a questão de pedágio, aí tem toda... que sempre é o ponto que as pessoas, né, para o consumidor, isso é... Claro. Difícil. Na realidade, a Gerges, então, ela vai ser a reguladora. O que ela vai fazer? Todos os reajustes, que normalmente são anuais, né? Tem as revisões, que são há 4 ou 5 anos, desse ano deve ser 4 anos, tu faz uma revisão para ver o que mudou na tecnologia, tem coisas que estão acontecendo no mundo e cada vez mais intensamente, né? Verificar a qualidade, a fiscalização das rodovias, a qualidade do serviço prestado. Só para vocês terem uma ideia, só pegar o exemplo da Federal, né, que está com a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, a Freeway, mais a 386, se tiver um buraco causado pela chuva ou por um problema qualquer de pavimento, tu tem um tempo para fechar o que a gente chama uma panela. Tem um tempo. Se a concessionária não fechar num determinado tempo, que é pré-determinado, aquela panela, aquele buraco na via, ela pode ser multada. E tem sanções que acontecem para isso. A Gerges vai ter o mesmo tipo de posicionamento. Então, ele tem todo um trabalho de fiscalização e acompanhamento do que vai acontecendo nas rodovias que vão ser concedidas, né? E ela vai ser, então, o ente de acompanhamento, que vai estar, de alguma forma, vendo as questões de tarifa, de reajuste, etc., né? E acompanhando a concessão. Ela vai ficar como sendo a responsável pela boa execução do que está pactuado nos contratos. Como é que é hoje? Porque a gente vê que os buracos, Marcos, só para concluir isso, os buracos continuam aparecendo. A gente tem, né, a EGR e também
e tem também algumas estradas que são pedagiadas, que são concedidas, que são da malha estadual. Como é que está hoje? Como é que tu avalia a ação da GERG no sentido de realmente ir lá e evitar que chegue no nível, porque a gente vê muito a justiça muitas vezes agindo, porque o Ministério Público vai lá e aciona. Como é que está isso? Não, olha só, Patrícia, hoje a GERGS não tem nenhuma rodovia, ela não é reguladora de nenhuma rodovia. A primeira que ela vai ser, porque a gente teve lá um programa lá na década de 90, que foi criado, que foi chamado os polos, né, de concessão rodoviária. Eles terminaram agora em 2013, 2014, né, e agora que o Estado está organizando novas concessões. As rodovias que nós temos do Estado, ou são federais, no caso, tem duas concedidas, né? Que é aqui a 386 e a Freeway, que é a NTT, que é a reguladora. E temos lá a Ecosul, que é regulada, no caso, também pela NTT, né? A 116, lá embaixo, né? Bom, a EGR, ela não tem regulador, porque ela era uma estatal, ela cobra pedágio, né? Mas ela tem um probleminha de exatamente o que eu estava comentando lá, é de capacidade de investimento. Ela não consegue primeiro investir para depois cobrar, né? Que é a lógica de uma concessão. Primeiro investe e fica recebendo a posteriori. Então, mas ela, de qualquer forma, ela não é regulada pela AGERGS. Mas o conjunto de rodovias da EGR hoje, o governo do estado está estudando para fazer uma concessão dessas rodovias para o setor privado. Aí sim, a AGERGS vai ser a reguladora. Mas o que eu posso dizer em relação às rodovias no estado, que eu acho que é importante, independente de quem é o dono, entre aspas, da rodovia, é que qualquer rodovia tem que estar em bom estado, seja concedida ou não, certo? Mas as concedidas em particular, que daí tu, além de ser contribuinte, tu também é usuário e paga por ela, é óbvio que elas têm que estar em boas condições. E se, por exemplo, aí eu já posso até dar uma pequena... um pequeno tapinha nos meus colegas que eu adoro da NTT, é o seguinte: se por acaso não está, eles têm ouvidoria, reclamem, porque é obrigação que eles façam. Eu sei que eles fazem de forma muito competente, né? Bom, e as estradas que hoje tem tráfego intenso e que não tem um ente regulador, como a boa parte das rodovias estaduais, né? Puxa, aí nós temos que burlar formas de manter essas rodovias em bom estado, porque eu insisto, sem infraestrutura adequada, nós não vamos ter desenvolvimento econômico, geração de empregos e tudo que decorre de um crescimento econômico sustentável. Eu queria voltar um pouquinho à questão do saneamento, só porque, se me permite, né, a comparação, eu acho que um dos grandes temores das pessoas que criticaram, que se opuseram ao marco, é o seguinte, né, que o saneamento se torne algo parecido com o que aconteceu em Porto Alegre com as empresas de transporte, né? Mesmo antes da Covid, as passagens aumentavam ano a ano e sempre de uma maneira polêmica, né? Tinham ações judiciais questionando o aumento, questionando a planilha, questionando a transparência do conselho que fiscaliza o aumento, né, das passagens. E eu tenho a impressão que as pessoas que criticam o marco temem que isso aconteça com a água também, né? Tu mencionaste antes que bons contratos podem deixar a gestão tranquila, né? O que precisa para não acontecer isso que aconteceu com o transporte em Porto Alegre, por exemplo, com a água? Certo. Eu acho que vale o que eu tinha falado antes, é só ter bom contrato. Se tiver o que é um bom contrato, né? Por exemplo, usar ferramentas econômicas adequadas, né? Por exemplo, eu tenho muita dificuldade. Eu costumo sempre dizer o seguinte: na década de 70, né, nós tinha um órgão federal que chamava Conselho Interministerial de Preços, CIP. Então, era no auge ainda da ditadura que a gente viveu no país, né, e todos os preços eram controlados. Tá? Então, todos os setores, energia, telecomunicações, água, tudo era regulado. Os preços eram definidos todos lá em Brasília. Todos usavam um negócio que chama planilha tarifária. Ok, isso foi na década de 70.
Acabou. Todos os setores acabaram com a planilha tarifária. Todos, menos um. Qual? Transporte. Ou todo mundo está errado, ou o transporte está errado. Eu, pessoalmente, abomino essa planilha, porque ela mede a média da média, da média, da média, da média. O ônibus que é remunerado ali é um ônibus híbrido, que não existe. As empresas, tu calcula a média delas. Tu pega uma empresa extremamente eficiente, uma extremamente ineficiente, calcula a média. Eu gosto muito de uma expressão que o sujeito que está com a cabeça no congelador, a menos 20 graus Celsius, e os pés no forno, ele está com uma excelente temperatura média, só que ele está morto. Tá? Então, assim, ó, quando eu falo em contratos inteligentes, a primeira coisa que não pode ter no contrato inteligente é uma planilha tarifária para fazer reajuste tarifário. Isso não faz sentido mais. Como é que as pessoas hoje adequam preços, né, no setor, todos os outros setores regulados? É um indicador de performance, um indicador INPC, IPCA, e qualquer um desses aí. Né? É assim que a gente faz regulação e é assim que a gente monta contratos. Se a gente não no fizer caso da energia, até tem queda, né? Quantas vezes cai o índice de queda do fornecimento. Isso, tem, né? isso, exatamente. Então, assim, ó, mas assim, ó, são contratos inteligentes. Tu não pode, com contratos que não sejam inteligentes, tu esperar resultados bons e inteligentes. Tá? Aliás, se isso repetir, de alguma forma, eu não conheço, talvez agora que eu tenho a responsabilidade de falar por uma instituição como a GERGS, é difícil para mim falar sobre entes como municípios específicos, como é o caso de Porto Alegre. Né? Mas com a minha liberdade acadêmica, eu posso dizer e usar uma definição que eu adoro do Einstein, que ele diz o seguinte, ele define insanidade. Ele dizia o seguinte, a definição de insanidade é tu fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. É Einstein, né? Um dos outros pontos, né, chaves do novo marco é a facilitação, né, dos municípios poderem contratar uma concessão alternativa à da Corsã, né? Pela sua experiência, assim, acho que isso pode ser uma tendência, Sena? Não, eu acho que não. Eu acho que a Corsã tem um histórico absolutamente qualificado, né? E acho que ela vai se qualificar ainda mais, o governo está se preocupado com isso, né? Fim de IPO, né? Então eu acho que não. Eu acho que pode ser que num primeiro momento haja alguma modificação, acho que é até natural que isso aconteça, mas eu acredito que boa parte. Porque uma das coisas importantes no setor de infraestrutura, que é outra característica de redes, é o seguinte: é um setor de capital intensivo. Tem um negócio que a gente chama de sunk costs. O que é um sunk cost? São custos enterrados. Depois que tu coloca o dinheiro ali, tu não pode pegar, botar nas costas os canos do saneamento, né? Ou a brita lá da pré-base de uma rodovia, botar nas costas e levar para outro lugar. Então, este compromisso é de longo prazo. E uma das características que uma empresa precisa ter, que elas têm, no caso de redes, que operam network, e não só individualmente, é que tu pode usar alguns artifícios, como a gente chama de subsídio cruzado interno. Significa o seguinte: em algum lugar eu tenho uma atividade, eu ganho muito dinheiro ali, assim, e eu tenho como bancar custos, alguns custos, e bancar alguns setores menores. Por exemplo, uma cidade menor ser bancada por uma cidade maior, mais ou menos, tá? Isso, obviamente, é mais complexo do que isso. Então, as empresas que só vão operar uma ou duas cidades, elas talvez vão ter um custo fixo muito alto, e aí o custo de uma empresa como a Corsã, por exemplo, já está diluído. Então, tem algumas nuances econômicas que me fazem crer que a Corsã continua sendo, provavelmente vai continuar sendo o maior player aqui no estado. Né? Não, ela tem o plano agora de fazer, né? Também levar para outras regiões o que ela modelou aqui para a região metropolitana. Quanto essa alteração aí isso aí significa. Pode, né, eventualmente colocar em xeque uma atratividade desse negócio para. Pelo contrário, tende a aumentar. Porque ela, cada vez mais, ela vai ter que ter métodos mais eficientes, forma mais eficiente de produzir,
né? Ela vai ter que ter indicadores muito melhores da sua própria performance, né? Para ela mesma, quanto empresa, né? Ela vai ter que estar com o capital aberto, prestando contas para os acionistas, ou seja, esse formato aí, eu diria que tende, inclusive, a tornar ela ainda mais eficiente do que já é. A mudança no marco não muda nada nessa concessão prevista, aliás, parceria público-privada prevista aqui para a região metropolitana? Em princípio, não, mas essa aí é uma questão que, por exemplo, que a Agergs, ela não se envolve, né? Essa é uma questão do funcionamento interno da companhia, né? Então, assim, eu até nem tenho muito conhecimento suficiente para falar especificamente sobre a empresa Corsan, né? A Corsan, para mim, é a empresa que nós regulamos e que ela presta serviço nos vários municípios, né? E tem lá um conjunto de itens que ela precisa cumprir e tal, né? Mas eu imagino que esse formato mais eficiente é uma questão de decisão estratégica dela para ela melhorar os seus processos, os seus métodos e conseguir entregar mais com menos recursos, né? Na realidade, eficiência. Marcos, mais uma questão sobre saneamento? Eu tenho uma última pergunta, que eu queria que tu falasse um pouco para a gente, né, Sena, como é que está sendo a atuação da Agergs na Covid, né? Citasse um pouco aqui para a nossa audiência, né, para tornar até mais palpável, né, a ação da Agergs. No dia a dia, né, a gente estava conversando antes de começar a gravar, né, sobre como a Agergs está regulando, né, a conta de luz, né, das pessoas de baixa renda, a conta de água. Você pode falar um pouco para a gente como é que está sendo essa regulação durante a pandemia? Sim. Então, assim, ó, o governo federal, o governo do estado e muitos municípios, né, mas eu diria que tanto o governo federal como o próprio judiciário, os órgãos superiores, STF, STJ, eles definiram uma série de itens para que os consumidores pudessem bypassar essa pandemia que a gente está vivendo, né? Então, algumas questões foram, por exemplo, algumas postergações de pagamentos, evitando o corte de alguns dos serviços que são prestados durante a pandemia, porque a gente está realmente vivendo um momento muito peculiar, muito particular, em que as pessoas não têm dinheiro, particularmente o pessoal de mais baixa renda. Então, tem algumas iniciativas que os governos federal, estadual, judiciário tiveram e que a Agergs acompanha. Então, por exemplo, vendo se estão efetivamente sendo praticados pelas companhias que prestam os serviços, né? Ao mesmo tempo, a Agergs tem uma ouvidoria, né? E que o pessoal pode acessá-la e, por exemplo, e comunicar, olha, não está acontecendo alguma determinada coisa aqui e tal, em relação a essas questões. Mas a pandemia em si, ela é um evento de grande proporção e a Agergs tem atuado em relação aos vários setores regulados, tanto na parte de transporte, por exemplo, uma das questões, observando em parceria com a Metroplan, que é quem cuida do transporte metropolitano hoje, a operação, né, se os distanciamentos estão sendo observados, a gente sabe que às vezes não estão, então isso pode ser comunicado para a ouvidoria para que aconteça, né? A própria demanda que caiu, a gente também tem participado do esforço para tentar ver formas de auxiliar os prestadores de serviço a bypassarem este momento, e para que a gente consiga superar. E ela tem sido bastante ágil nessas questões, mas sempre, insisto, os consumidores podem acessar a nossa ouvidoria aí, comunicando eventualmente alguma coisa que não esteja funcionando como deveria. Legal. Então tá, eu acho que encerramos aqui. Lembrando, vamos lá, toda essa entrevista aqui no YouTube, no canal, assina, curte, comenta, acompanha as outras entrevistas especiais que agora a gente está fazendo na íntegra, em vídeo, na playlist aqui no YouTube, e toda a entrevista, né, também no site e no jornal impresso que vai circular. Marcos, acho que era isso, né? Já exploramos. É isso aí, ótima conversa. Tá bom. Legal, legal. Valeu. Foi um prazer para mim participar, tá? Estou sempre à disposição. Legal. Mais à frente a gente volta aí para saber o andamento e como, né, um acadêmico, especialista está se dando, né, como é que está o desempenho na frente de uma agência com essa relevância e com o impacto que isso tem na vida dos gaúchos. Então, obrigado aos dois e até a próxima. Um abraço.